A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um episódio do programa Organização e Método e esse é o nosso encontro semanal. Estamos muito felizes. Você que nos acompanha pela TV nos diferentes canais, você que nos acompanha pelo YouTube, porque aqui nós sempre estamos tratando dos temas relacionados à educação dos filhos, tendo como referência a Bíblia, que é a nossa referência de fé, de prática e de verdade. E hoje nós continuamos com um casal muito amado, o pastor Júlio César Costa e a irmã Giane Costa. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Fernanda, Késia e a todos os que estão conosco. Minha amiga Késia, paz do Senhor, Késia. E nós queremos chamar a atenção porque nós continuamos trazendo as experiências dos pastores do nosso Conselho Presbiteral. E nós queremos dizer uma coisa muito importante: orarmos pelos pastores do Conselho. Nós aprendemos nos episódios com o pastor Samir como que ele falou das experiências dos pastores do Conselho que viveu na Rússia, num lugar tão distante. No último episódio, a Giane nos trouxe as experiências de aprendizagem com o pastor Jodeti, com o pastor Amadeu. Então, nós estamos nessa conversa não trazendo exemplos perfeitos, porque todas as nossas famílias, nós passamos momentos de tribulação, mas os testemunhos nos edificam e nós queremos que você também seja edificado. E hoje, Késia, nós vamos fazer uma outra conversa específica que é sobre a vida profissional, não é isso? Verdade, nós já estamos aprendendo muito com o pastor Júlio e a irmã Giane. Temos certeza que os irmãos também têm saído tão edificados quanto nós. No programa anterior, nós conversamos mais sobre a vida, a constituição da família, a experiência com o Senhor, e foi uma bênção. Mas nesse episódio nós queremos aproveitar para conhecer um pouco das experiências profissionais e do modo como o Senhor também foi conduzindo todas as coisas e como vocês têm sido usados no trabalho, na casa do Senhor. Então, no programa passado nós começamos com a irmã Giane. Nesse programa nós vamos começar com o pastor Júlio. Pastor, conte para nós um pouco da sua formação acadêmica e também dos percursos profissionais que o Senhor foi fazendo para que os nossos jovens possam conhecer e se inspirar também. Pois bem, eu na verdade sou bacharel em segurança pública e especialista com notória saber na área de comunitarização. A gente criou a Polícia Interativa no Brasil e isso deu assim um realce para o Estado do Espírito Santo e também para nós em termos de progressão na carreira. Aos 17 anos eu entrei para o tiro de guerra de Alegre. Me apaixonei pelo ambiente militar e já no tiro de guerra eu me habilitei por vestibular para ser oficial da PM do Espírito Santo. Passamos 3 anos em Pernambuco, porque naquela época não tinha academia aqui em Vitória. E dali a gente passa a ter uma carreira, quando é promovido a segundo tenente, até coronel. Nem todos chegam a coronel, porque vai virando uma pirâmide e vai afunilando. Mas desde os 17 anos eu sou militar, então eu tenho o mesmo corte de cabelo desde os 17. E toda a doutrinação militar é para te fazer um homem rígido, para te fazer uma pessoa corajosa, enfim. E muito novo também eu aceitei Jesus. E muito novo também eu fui servir ao Senhor na Igreja Cristã Maranata. E é interessante que o pastor da igreja denominacional que eu frequentava, ele foi lá em casa me chamar para voltar para a igreja. Aí eu dei meu testemunho para ele e para o auxiliar dele, o seu Geraldo, né? Uhum. O seu Geraldo naquele dia passou também a ser da Igreja Maranata. Puxa vida, o caminho dele foi mudado. E o pastor dizia, não, você está bem lá, fica lá, não. Então a Igreja Maranata para mim, nós vamos fazer 38 anos que estamos na igreja, ela serviu como uma escola para a minha vida profissional. Então tudo que eu alcancei na vida profissional, eu coloco no crédito daquilo que eu vivi na obra, a profecia, a vida profética, fazer o que estava projetado por mim, não, fazer o que Deus tinha projetado para mim. E nisso surge a Polícia Interativa,
que foi um projeto assim muito espetacular, que até hoje é referenciado no Brasil. A semana passada mesmo nós estávamos com uma doutoranda da Universidade de Tóquio, está fazendo a tese dela no Brasil sobre polícia interativa. Então ela passou aqui um mês em Vitória conversando com a gente, aprofundando a tese dela. Mas eu me lembro que quando a Constituição mudou em 88, nós logo fizemos o projeto de polícia interativa e naquele momento era muito difícil você falar de um ambiente diferente num ambiente secular como é da segurança pública. E a Giane teve um sonho, que eu entregava ao comandante da polícia um impresso nas cores amarela, vermelha, amarela, azul e branca. E quando eu cheguei em casa, eu falei, Giane, amanhã eu vou ter uma reunião com o comandante e eu vou entregar essa apostila para ele sobre o meu trabalho. Quando ela olhou, lembra disso? Era o sonho que ela tinha tido. E ali a polícia interativa me levou a muitos caminhos, me fez prosperar profissionalmente. E eu tive uma carreira muito rápida, de capitão a tenente-coronel eu fui em 3 anos, o que leva de 11 a 12 anos. E nisso eu sempre fui agregando as pessoas que trabalhavam comigo em modos de equipes colaborativas e sempre tive muitos irmãos da Igreja Maranata. A maioria deles também chegaram a coronéis, nós chegamos a ter 6 coronéis no alto comando da Polícia Militar ao mesmo tempo. E isso foi muito bom porque a gente falava não só com técnica, mas também com fé para que isso reproduzisse e alcançasse resultados em prol da vida da sociedade capixaba. Pastor, o senhor iniciou falando, né? Nem todos chegam a coronel, mas o senhor fez esse percurso que Deus foi projetando na sua vida em obediência. O senhor chegou ao cargo de coronel. O senhor, nós sabemos que é um homem notável na Polícia do Espírito Santo. E quando jovem, já tinha essa projeção? Assim, se der um conselho para os jovens, o que a gente pode dizer assim? Como que um jovem pode se destacar numa carreira que não é uma carreira fácil, que nem todos chegam, mas sendo usados pelo Senhor? Nós vivenciamos há pouquíssimo tempo um culto no Manaim de Cariacica, que foi a formatura de 1000 soldados e que foi uma organização do Senhor. Assim então, como o nosso evento, a terceira grande reunião, do Trombetas e Festas. A terceira grande reunião foi em 2013. Em 2013, na Praça da Enseada. Na Praça da Enseada, que também reuniu um número muito grande de pessoas, não só do nosso estado, e todos se maravilhavam com a organização que foi feita naquele evento, pelo número de pessoas reunidas, né? 135 mil pessoas. Eu não sei nem como é que... Na verdade, o Senhor deu essa bênção maravilhosa, né? A pergunta que você me faz, eu sempre fui visionário e otimista. E muito precavido, mas otimista e visionário. Eu sempre quis alcançar uma posição de destaque de conhecimento. Então eu estudo até hoje muito, eu leio bastante. E já naquela época eu comecei a estudar muito polícia. E me associei a um grupo de pesquisadores da UFRJ e da UERJ, entre eles o maior doutrinador da polícia brasileira, que é o professor Jorge da Silva. E o Jorge acabou ficando muito meu amigo. E ele veio dar uma palestra em Vitória e tudo começa ali. Eu vou levá-lo ao aeroporto, eu era capitão ajudante de ordens do comandante-geral. O comandante-geral, na época, o coronel Luiz Sérgio Auric, me chama e diz assim, você leva o Jorge no aeroporto e fica com ele lá até o avião o embarque. Aí na conversa eu falei, coronel Jorge, eu vou fazer tudo que eu ouvi o senhor falando, eu vou colocar em prática. Na orelha do meu primeiro livro tem o testemunho do Jorge da Silva. Ele dizendo que ouviu uma conversa de um capitão que disse a ele que faria tudo o que ele pregava. E ele não acreditou naquele momento, falou, é coisa de capitão. 2 anos depois ele estava num fórum internacional de polícia interativa na cidade de Guaçuí, na presença do ministro da Justiça, Nelson Jobim, que foi a Guaçuí e que disse, Guaçuí hoje muda a direção da polícia no Brasil. E ali ele escreve no meu livro, nessa orelha do livro, um testemunho de que você
perseguindo o que você acredita e fazendo o que você domina, você sempre alcança êxito. Mas o forte não está aí. O forte está na bênção que eu recebi. Porque naqueles dias eu tinha sido ungido na cidade de Vila Velha, mas tomava conta de uma das igrejas em Campos. E a nossa vida material estava muito difícil, porque o Estado atrasava pagamento e a gente nunca pegou dinheiro emprestado, nada. E eu sei que a gente vivia de forma muito medida, né, Jane? E comedida também. Mas nunca perdemos a esperança de que as coisas iam melhorar. E um dia nós estávamos numa situação diante da tropa, um soldado me chamou e disse assim: eu posso falar com o senhor, soldado Bernardes. E no militarismo, para o subordinado falar com o superior, tem uma série de procedimentos, né? Tem que pedir permissão, tem que tomar posição de sentido, tem que receber autorização para falar, etc. Aí ele me disse: não é nada de polícia que eu quero falar para o senhor, não é nada de serviço. Eu falei, 7 horas da manhã o Bernardes falando comigo, o que é? Ele disse assim: eu tive um sonho com o senhor. Ele não era da Igreja Maranata, ele era da Igreja Metodista Wesleyana. Eu tive um sonho com o senhor. E o sonho eu via que o senhor estava de joelhos, recebia um cajado na mão direita, um ramo de mirra na mão esquerda e um cálice de óleo na sua cabeça. Aí eu falei, Deus está me chamando para o ministério da obra dele. Quando foi no outro dia, isso foi numa sexta-feira, quando foi no outro dia eu fui ordenado a pastor na Igreja Maranata. Então aquilo irradiou e a tropa, que muitos certamente vão me ouvir e vão lembrar disso com muita alegria, o senhor mostrava que eu estava fardado de terno na praça e a igreja estava cheia de militares. Eu sei que muitos se converteram, vários hoje são obreiros, temos até pastores entre eles. Mas a minha vida profissional ela foi sempre ancorada na minha vida espiritual. Então, nos momentos difíceis, por exemplo, para ser promovido a coronel, é um funil. E eu contei ainda com a má vontade política de alguns. E numa dessas ocasiões, o pastor Gedeuti deu uma palavra numa reunião da qual eu não participei, na Enseada do Soar, e o meu filho assistindo a reunião chegou em casa e disse: pai, o pastor Gedeuti disse que para ser promovido tem que orar, madrugar e jejuar. E eu sabia disso, porque eu já tinha muitos anos que eu estava no ministério. O Gedeuti não me viu lá, mas mandou um recado para mim do Senhor. Aquele dia eu consagrei ao Senhor uma madrugada, todo dia às 3 da manhã, né, Jane? Sim. Eu consagrei um jejum todo dia até 9 horas e paguei um período de oração. Quando foi no final de janeiro, o Senhor disse assim: pode parar porque eu já resolvi a sua questão. Só que a promoção não saía. Estava na mesa do governador do estado, que é quem promove o coronel da polícia. Aí eu recebo uma ligação do pastor Amadeu. Ô Júlio, o Gedeuti mandou te dizer que o governador quer falar com você na presença dele no presbitério. Aí eu fiquei assim meio assustado, eu devo ter feito alguma coisa muito séria para o governador chamar o Gedeuti para a conversa. Eu tenho um temor reverencial à pessoa do pastor Gedeuti muito grande, né? Eu respeito muito ele. E aí fomos para a reunião. Aí o Gedeuti sentado disse: ô fulano, ainda hoje está no poder. Não é o Casagrande, é o vice-governador. Ele quer falar com você na minha presença. O que você quer falar com o Júlio? Eu quero dizer que ele vai ser promovido no sábado de carnaval. Eu vou promovê-lo. Eu recebi ordens do governador fulano de tal para promovê-lo no sábado de carnaval. O único até hoje na história da polícia do Brasil que foi promovido no sábado de carnaval fui eu. Mas ele disse: eu quero te dizer isso na presença do pastor Gedeuti, porque a Igreja Maranata tem uma respeitabilidade muito grande e você assume um compromisso de ser o nosso mentor a partir de agora. Então, eu saí de um jovem com 18 anos numa academia militar onde a gente alcançou também ótimos resultados e cheguei a coronel. E neste meio tempo, eu conhecendo a obra, eu vivia a esperança da glória todos os dias. A ponto de 2 ocasiões nesse período de tempo que eu propus um jejum e uma madrugada às 3 horas da manhã, todos os dias, o telefone tocou. Nós estávamos na casa da nossa sogra.
Estávamos dormindo, era 3 horas da manhã. Quando eu peguei o telefone, estava tocando meu celular. Falei, Giane, você está ligando para mim? A Giane dormindo do meu lado. Eu acordei, o telefone estava escrito Giane, porque eu tinha perdido a hora de orar. O anjo me acordou. E a segunda ocasião foi um policial nesse mesmo período, porque você se cansa muito. Eu trabalhava o dia inteiro e naquele propósito de madrugada por mais de 40 dias. Aí toca o telefone num belo dia, era 5 para as 3 da manhã. Aí, quem é? É o policial tal de Barra de São Francisco. O que você está querendo comigo essa hora? Não estou querendo nada, só quero agradecer ao senhor, porque o senhor me fez tanto bem. Mas era a hora necessária para orar. Que o Espírito Santo estava me dizendo, levanta porque a sua oração foi ouvida. Então nós vivemos grandes experiências e eu tenho muita respeitabilidade dentro da minha corporação, mas todos dirão assim, o Júlio sempre foi um homem de testemunho, porque o que foi à frente de mim foi o testemunho que eu levo comigo, que é o nome de Jesus. Então eu nunca perdi, sofri muito, mas ganhei todas porque em Jesus eu sempre fui com a minha família mais do que vencedor. Glória a Deus! Olha quanta coisa nós aprendemos. Ele diz, eu sou visionário, eu não me contento com... A questão não é não ter contentamento e gratidão, mas querer saber o seu potencial. Nós estamos no meio de um grupo que às vezes esquece o seu potencial. Então, tem visão, tem o poder do Espírito Santo, tem muito trabalho. Estava aqui falando, eu estudava muito, eu não parava de estudar, eu não parava de trabalhar. Escritor de livros também, não só muito organizado em grandes eventos, debaixo de uma dispensação do Espírito Santo, muito usado. Multiplicou muito conhecimento. Quando eu era criança eu pensava assim, meu Deus, que profissão eu vou exercer? Parece que tudo que precisava já foi inventado. O que vai ser de mim? Hoje eu consigo entender que há sempre espaço para quem quer trabalhar de fato com muita dedicação e ser competente naquilo que se propõe a fazer. O Senhor está nos chamando, a nós, independentemente da idade, não só os jovens. Muitas vezes a gente fala aqui somente para os jovens, mas esse é um despertamento para todos nós, independentemente da idade. Nós temos o que multiplicar com o conhecimento e com o poder que o Espírito Santo nos dá. Então, independente de onde nós estamos trabalhando, é possível ser muito bom no que fazemos, é possível criar coisas novas. Nós estamos aqui ouvindo o testemunho do pastor, que é referência não só no estado, não só no país, mas também no exterior, a respeito de trabalhos novos, de profissões que já existem, mas de trabalhos diferenciados que foram criados. Eu acho que isso é muito importante destacar e chamar a atenção para todos que nos assistem, para a gente se pensar também nos nossos trabalhos, na nossa vida profissional. E aí eu também queria aproveitar para perguntar para a Giane, nós não temos dúvida que os seus filhos cresceram ouvindo as experiências, né, de muito trabalho, de muito investimento profissional e de muita experiência com o Senhor, da sua família, do seu esposo, da profissão do seu esposo. Nenhum deles, no entanto, foi para a mesma carreira profissional, não é isso? O fato de nós sermos muito bem-sucedidos numa profissão não quer dizer que os nossos filhos vão seguir a mesma profissão. E especialmente porque eles têm temperamentos diferentes, né? Posturas diferentes, acompanhar os filhos, conhecer bem os filhos, Giane e pastor Júlio, foi muito importante para que você conseguisse também ajudá-los no momento da decisão por um curso superior e por uma escolha profissional. Giane, conta para nós. Foi sim. Lá em casa, nós sempre tiveram assim, o livre-arbítrio, escolher, nós nunca demos palpite. A Esté fez vestibular, o Luiz Otávio fez Direito, né, na FDV, trabalha no Tribunal de Contas, né, sempre trabalhou lá. A Esté, ela fez Direito também, e depois ela falou assim, eu devia ter feito a mesma coisa que meu pai, porque ela gosta da mesma coisa que ele, segurança pública. Ela é mestre em segurança pública. Ela é mestre em segurança pública.
E eles escolheram, a Esté chegou a passar até, vou fazer medicina. Quando ela saiu do cursinho, ela falou, vou fazer do pré-vestibular. Do pré-vestibular, falou, vou fazer medicina. Fez, passou, só que ela tinha 17 anos, não tinha terminado o 2º grau, né? E nós não quisemos entrar na justiça contra a faculdade, nenhuma. Então, eu falei, você é nova, ano que vem faz vestibular de novo, nós falamos isso. Direito, né? Aí ela não quis mais vestibular, não quis fazer mais, fez para direito, é advogada, né? Mas sempre deixamos ele escolher o que eles quisessem, o que eles queriam, eles fizeram. O Luiz Otávio já era convicto, ele queria era aquilo mesmo. Os dois escolheram o mesmo curso, então. Mesmo curso. Eles são parecidos até na escolha profissional. Tem muita afinidade, não é isso? Sim. E lá em casa eles nunca cogitaram, nunca falaram em seguir a carreira militar. O ambiente do quartel para dentro de casa, ou seja, lá em casa está mais para uma igreja do que para um quartel. Uhum. O diálogo no lugar da imposição, o respeito no lugar certinho dele. Mas nós nunca pegamos os nossos meninos, vão para o quartel, eu não os estimulei a seguirem a minha carreira. O que eu vejo que alguns colegas fazem com seus filhos desde pequeno. Mas no que cabe à parte intelectiva do processo de formação do conhecimento deles, o Luiz Otávio fez uma dissertação de mestrado em segurança pública e a Esté fez o mestrado dela em segurança pública, ou seja, um fez a dissertação, o outro fez o mestrado completo e agora a UVV abriu o doutorado em segurança pública. Eu recebi um chamado do presidente da UVV para ser homenageado, porque quem começou esse processo de formação na universidade brasileira, no ambiente da segurança pública, foi a UVV. E eu fui a primeira pessoa na UVV que escreveu o projeto político pedagógico. E até hoje o curso existe, hoje existe mestrado e agora o doutorado. Então foi assim muito mais um valor de conhecimento do que um valor de forma, né? Eles não são militares. A Esté até queria, se fosse hoje, ela faria academia militar. Mas se encontraram também no direito, né? Também. O senhor também coordenou esse curso na UVV, então, na verdade, pastor? Nós criamos o curso a pedido do presidente da UVV. Eu passei 12 anos na UVV. Quando eu fui trabalhar em Recife nos últimos 8 anos, eu tive que deixar a UVV para poder ir para Recife, porque não dava para compatibilizar. Mas até o mestrado da UVV, parte do projeto pedagógico, a gente ajudou a escrever. E agora tem o doutorado, né? E nós formamos cerca de 400 graduados em segurança pública e privada pela UVV. É uma conquista que eu me alegro muito. Eu tenho muitos alunos, a gente se encontra em determinados lugares, você está num lugar, o sujeito é chefe da segurança, fui aluno do senhor. Então, é o conhecimento que foi bênção, né? expandido, né? É uma alegria porque é um ensino de muita qualidade, numa área de muita necessidade. Exatamente. E pouco não só saber no nosso estado. Científico ainda, porque a pesquisa na segurança é uma coisa nova, de 5, 6 anos, que se abriu no MEC essa área das ciências policiais, né? Que nós não tínhamos essa área específica, não tínhamos, né, pastor? Nós estudávamos a criminologia e o direito penal aplicados à segurança. Hoje nós estudamos a ciência policial através do fenômeno da ordem pública, que é o objeto do meu estudo. Então, eu viajo muito, dou muitas palestras, dou cursos, atuo como consultor em vários lugares do Brasil. Trabalhei com 2 presidentes da República também, com 5 governadores, mas eu digo isso aqui para estimular quem está me ouvindo, porque eu sou de uma família pobre, de uma família simples, mas meu pai sempre disse, você tem que crescer na vida. E eu acho que esse aspecto visionário que eu citei é a frase do meu pai me impulsionando, você tem que crescer na vida. Quando eu cheguei na academia militar, na primeira semana eu desisti e liguei para o meu pai. Naquela época o telefone era muito difícil de falar porque era via rádio. E ele falou, não, você espera o correio te entregar um material que eu estou mandando para você. Estou mandando a minha calça para você virar homem.
Eu escrevi isso no meu livro, eu nunca me esqueci dessa palavra forte do meu pai que me tornou um coronel. Eu só sou coronel hoje porque meu pai não me deixou desistir lá. Então entra a participação dos pais, fortalecendo os seus filhos, lhes dando ânimo e coragem para vencer, né? Uma palavra de muita segurança, né, pastor? De segurança e de vivência, né? O jovem, ele é novo, então não sabe, né, como que vai ser. Não passou por aquele caminho, né? Por isso que Giane comentava, né, no episódio anterior, honra o teu pai e tua mãe, quando ela deu o conselho para o jovem, porque os pais já passaram por essa vivência. E é muito importante, pastor, quando o senhor dá esse testemunho, em dizer assim, eu vim de uma família humilde, mas eu trabalhei com 2 presidentes da República, eu trabalhei com 5 governadores, porque a gente está fazendo esse programa especialmente para os nossos jovens, sejam eles de qualquer classe social, para dizer que os nossos estudos, o nosso esforço, porque o processo de estudo conta também muito. Não é um processo fácil, não é um processo, né? Tem dias que a gente... Mas você está ali estudando e aí o Senhor vai nos colocando em lugares muito honrados. Então o pastor Júlio traz esse testemunho para nós, né? Eu saí de uma família humilde, mas meu pai teve uma segurança, uma firmeza. E para você, pai, mãe que nos assiste, né? Nós precisamos dar essa segurança para os nossos filhos. Foi só uma palavra que nunca mais foi esquecida. Eu escrevi isso, está na minha obra. Agora, uma coisa que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, no interior, é ser firme e leal. E aí entra uma questão na minha atividade profissional. Tem momentos da sua vida que você, como eu cresci profissionalmente muito rápido, eu acabei trazendo muita gente comigo. E eu tinha uma opção de ser coronel passando na frente daquele que estava na minha frente. E eu disse ao governador à época, eu disse, governador, eu não aceito ser promovido para tomar o lugar daquele que pretende a mesma coisa que eu. E eu sei que Deus colocou a mão e em 4 anos eu alcancei todas as minhas promoções, por mais difíceis que elas fossem, sem passar na frente de ninguém no sentido de deixá-lo para trás com raiva. Mas eu me lembro de uma frase, de uma experiência que eu tive, eu era presidente da Prodeste. Eu fui presidente da empresa de processamento de dados como interventor por 2 anos. E eu fui lá para fechar a Prodeste. Com 6 meses a gente já tinha pago o salário de todo mundo, colocado em dia, e o governador me deu assim uma oportunidade extraordinária de fazer a ISO 9001. É a primeira e única empresa pública do Espírito Santo com ISO 9001 até hoje. Mas um dia a secretária do governador me ligou, eu era major, o governador quer almoçar com o senhor hoje. Aí o senhor falou, consulta-me. Aí eu abri a palavra no gabinete do presidente da Prodeste, saiu lá em Provérbios. E Eclesiastes diz assim, quando te assentares à mesa a comer com um governador, não sejas glutão, põe a faca no teu pescoço. Aí eu fui ao palácio, cheguei no corredor do Salão Negro, onde o governador faz as suas refeições, e ele disse, vamos almoçar? Eu disse, governador, hoje eu não posso almoçar com o senhor. Aí ele parou, me olhou e disse assim, mas você não pode almoçar com o governador, major? Eu disse, não posso. Mas por que você não pode? Porque eu consultei a palavra de Deus, a Bíblia, e me saiu esse texto e o Espírito Santo me disse para eu não almoçar com o senhor. Conclusão, há poucos dias esse governador foi na nossa casa, nós ficamos mais de 5 horas conversando, falando de Jesus. E ele certamente, se me ouvir, vai dizer, é isso mesmo. E eu me lembro que esse momento foi um momento muito importante, porque eu precisava de ter um fluxo com o governador. E eu disse não a ele, mas no Espírito. E Deus me honrou que no final eu alcancei tudo que eu precisava e tudo que eu não esperava alcançar em pouco tempo. E ele foi lá em casa há poucos dias e disse, pena que eu não tive a oportunidade de te promover ao último posto. Você seria o meu comandante. Sim. Eu me penitencio por isso. Falei, governador, mas eu lhe sou muito grato, porque Deus usou a sua vida e a minha vida. E hoje nós estamos falando daquilo que interessa, que é realmente o nome de Jesus como o caminho que leva o homem à eternidade.
Pastor, nesse relato, acho que um outro ensino de fortalecimento para os jovens, para as famílias, é como a palavra do Senhor é viva. Viva e eficaz, porque né? aí todos os textos de consulta que o Senhor foi relatando, a gente olha e fala assim, o Senhor escreveu para o pastor Júlio naquele momento, mas é uma palavra escrita há quanto tempo? E há uma coisa, Fernanda, não são só esses momentos que a gente tem os momentos de choro. Nós estávamos, e eu digo isso aqui sem qualquer desmérito, mas o Espírito Santo passou por uma fase muito difícil de desajuste financeiro de suas contas públicas. E nós ficamos 4 meses sem receber salário. E a gente vivia de crédito rotativo do Banespa. Eu, particularmente, não pegava empréstimo com ninguém, pegava no banco. Mas no final de um tempo estava devendo tudo. E o banco pagava 90% e cobrava os 10% de diferença. Tinha um dízimo que a gente pagava ao banco. Aí um dia lá em casa nós tínhamos batata e sardinha. E a Jane falou assim, ó, tá difícil e tal. Eu disse, Jane, vamos ajoelhar hoje e vamos pedir a Deus para mandar real do céu. Naquela época o real estava $1, $1. Aí ajoelhamos no nosso quarto, Senhor, manda real do céu. Eu preciso de real. Aí isso era uma terça-feira. Quando foi na quinta-feira o telefone toca, era um amigo meu que era secretário de segurança num estado. Senhor, fulano mandou te convidar para você vir dar uma palestra aqui. E a primeira vez que eu fui lá, eu fui de graça. A segunda de graça, a terceira de graça, essa seria a 4ª vez. Aí eu falei, mas agora tem custo, fulano. Quanto você cobra? Eu falei, você me dá um tempinho para eu te responder? Aí liguei para a Giane, soma tudo que nós devemos aí, deu $7.700, que seria hoje R$50 mil. Aí eu liguei para o coronel lá, esse secretário de segurança, e disse, fulano, eu quero R$50 mil para ir aí para passar uma semana dando aula para vocês. Eu disse, esse valor eu não posso autorizar, mas eu vou perguntar aqui à autoridade se ela autoriza. Aí foi lá no prefeito da cidade de Jaboatão dos Guararapes, na época ele era prefeito do Cabo de Santo Agostinho, né? Que se tornou um grande amigo meu e eu trouxe no Maranhão já. Aí o coronel perguntou, ele disse, o Júlio quer R$50 mil para vir fazer o curso. Não, pode pagar, rapaz, ele tem notória especialização, é muito simples, pode pagar, ele vale mais do que isso. Mas eu fiquei... Nós pagamos todas as nossas dívidas, entregamos o nosso dízimo ao Senhor e nunca nos faltou nada. Depois daquilo, só portas foram se abrindo, porque a fidelidade é o que nos faz andar reto no caminho, né? Sim. Então eu sempre tirei da palavra o extrato e o substrato da essência daquilo que eu prego e vivo em família. E o Senhor, assim, na mesma época... Nós queríamos comprar um apartamento em Vitória, tínhamos uma casa grande lá em Alegre, só que não tinha o mesmo valor que aqui. Era metade. Então era metade. Só que a outra, por exemplo, se a casa valia, vamos colocar 100 mil, um exemplo. 50 mil ia ficar comigo e 50 ia para quitar a casa na Caixa Econômica. Aí o Júlio falou assim, não tem condição, como que a gente vai vender a casa e como que a gente vai comprar outro apartamento aqui? Não dá. Aí começamos a orar. E todo mundo ia vender a casa, pedia aquele desconto, né? Não, vamos baixar isso. O Júlio falou, não vou baixar, vamos orar para o Senhor abrir as portas. E começamos a orar. Quando foi no outro dia, a gerente do banco, a Verinha, ligou e falou assim, Giane, todas as pessoas, todos os clientes que pagam sua prestação de casa própria em dia, concorrem a um sorteio. Nós não sabíamos. E hoje vocês foram sorteados, vocês não devem mais nada da casa. Deus quitou a nossa dívida na Caixa Econômica e nos deu... Assim, e compramos um apartamento na época, né? Isso tem 20 e tantos anos já. Então, assim, tudo você vê a mão do Senhor, só abrindo portas. Coisas inéditas, né? Fenômenos mesmo, uma grande fidelidade. Sim, na nossa vida, a gente comenta que nós sempre chegamos assim, as provações, eles foram até aquele limite. Quando você via assim, não precisa fazer mais nada, não pedir ninguém, o Senhor operava, porque o Senhor nunca deu a glória dele para o homem. É verdade. Todas as vitórias que nós tivemos, e foi o Senhor. E você sempre me disse isso, né? Deus não vai dar a glória dele não pro dava. homem.
A glória era dele, a gente tinha certeza que era ele. O cargo mais importante que eu assumi até hoje na minha vida, Késia e Fernanda, foi ser coordenador voluntário do Manaim. A primeira noite como coordenador voluntário do Manaim, eu passei acordado, dizendo, eu não sou capaz de administrar isso, eu não me sentia em condições, mesmo com todo o conhecimento de gestão que eu tinha, de administrar uma coisa tão diferente para a minha vida como é ainda o Manaim. E naquela noite eu pensei, vou desistir, vou chegar para o pastor Gedeuti para não decepcionar, vou desistir antes de começar. E eu passei 8 anos no Manaim. E no Manaim foi a minha grande escola de administração. A ponto de, aqui o pessoal da rádio, na época da videoconferência, foram para o quartel e nós fomos a primeira polícia do Brasil a ter todos os seus destacamentos e quartéis ligados à videoconferência nos moldes da Igreja Maranata. E nós fizemos isso com muito resultado. E aí chega a grande reunião, talvez para dar aqui um encerramento com um testemunho. Aquela grande reunião foram 22 dias de preparação. Não foram 6 meses, 1 ano. 22 dias, o Senhor revelou, eu quero uma grande reunião. Foram 129 reuniões para organizar a grande reunião. 42 equipes para organizar aquele movimento e ao final teve um impasse com uma grande empresa de ônibus do Espírito Santo. Eles não aceitaram fazer o nosso transporte porque ia dar errado, porque a gente ia movimentar 100 mil pessoas, nós precisávamos, e ao final foi mesmo, 2.350 ônibus, e eles teriam que contratar ônibus na região sudeste para suprir Vitória. E aí o engenheiro da empresa fez os cálculos, eles fizeram a medição, a engenharia de produtividade faz a medição, né? Nós fomos na medição com eles, eles colocaram 60 ônibus dentro de Vitória num domingo para simular. E a gente acompanhando. Eles chegaram à conclusão que ia dar tudo errado. Aí nós fizemos um contrato de risco com eles, que nós assumíamos o prejuízo se tivesse erro. E faltava uma coisa, como é que na hora que terminar, como é que esse pessoal vai? Tem gente do norte, do sul, do centro, tinha 78 municípios aqui dentro. Aí o pastor Marcos Coniexna do Amaral, que é coronel da polícia também, trabalhava comigo, ele me disse assim, eu tive uma revelação, Júlio, sobre o embarque após o fim do evento. Só tem uma mão, é descendo no sentido Palácio do Café, Bento Ferreira. Ali quem vai para o norte pega a Leitão da Silva à direita, quem vai para o sul pega a Beira-Mar à esquerda e quem vai para Santo Antônio vai reto, sai em Maruípe. Isso é impossível, como é que eu vou colocar 100 mil pessoas dentro de ônibus? Não, o ônibus que parar, ele vai levar todo mundo. Aí, quando nós tínhamos programado para dar 2h30 de dispersão, com 1h e 45 minutos já não tinha mais ninguém na praça. E o pastor Gedeuti me disse assim, você fica no microfone e você dispersa esse pessoal. Eu sei que vocês não sabem disso, o William sabe, alguns sabem aqui, Giane sabe porque estava no hotel. Eu comandei esse evento daquele hotel Golden Tulip, por causa da visão privilegiada. E na hora do evento aconteceu uma coisa, Kézia, a rede rádio do evento caiu toda. Nós ficamos em 2 celulares, o pastor Marcelo Vilela embaixo e eu em cima, movimentando pela obediência visual do povo. E eles nos obedeceram e a gente fez o evento e entregou o evento sem uma ocorrência, com a praça totalmente recuperada e as pessoas com lençóis brancos mostrando, cantando, falando e batendo palma, né, para a Igreja Maranata. Lindíssimo. Uma grande experiência, né? Nós ficaríamos aqui ouvindo essas e muitas outras, né, Fernanda? Porque é uma bênção muito maravilhosa ver o modo como o Senhor age na vida do servo que decide caminhar na sua direção. Nós agradecemos muito, pastor Giane, por essa oportunidade de aprender com vocês e de sermos despertados também nas atividades que nós desempenhamos no nosso trabalho na igreja, a estarmos atentos à voz do Senhor
com intrepidez, né, pastor? É verdade. Olhando para o alto, né? Que coisa maravilhosa, glória a Deus. Hoje eu fui num médico cardiologista com meu cunhado. Aí chegou no final, eu falei, o senhor não me conhece não. O senhor já fez procedimento em tantas pessoas, em mim o senhor fez. E eu coloquei 4 stents no coração há 8 meses, e o senhor que colocou, e o senhor disse que estava muito difícil colocar um dos stents e que era uma coisa assim, ele falou, né? Quando eu operei. Ele não se lembrava mais de mim. Eu disse, aí ele falou, você fez cirurgia comigo quando? Eu falei, em fevereiro. Eu disse, eu vou falar para o senhor que o senhor vai se lembrar. Eu estava no hospital visitando uma irmã. Quando eu cheguei no estacionamento do hospital, passei mal, entrei pelo pronto-socorro e 40 minutos depois eu estava na UTI. E o nosso médico hoje, ele me disse assim, o outro médico, cardiologista, Júlio, eu quero ir na sua igreja para dizer que todos os pacientes que vocês trouxeram para mim, você e Giane, orientados como a qualidade, está dando tudo certo. Eu quero dizer nome a nome, mas eu quero dizer de testemunhar de frente na sua igreja. Então eu penso para a gente caminhar aqui para o encerramento, porque há o tempo, que todos os que nos ouvem, né? Eu saio aqui do coronel, eu saio aqui do homem que é um visionário, para dizer que eu sou muito mais do que visionário, do que um coronel, eu sou um homem obediente àquele projeto de vida que Deus colocou no meu caminho. A minha casa tem andado assim e a sua pode andar assim, se você for obediente e tiver fé para andar todos os dias na presença do Senhor. Eu agradeço Kézia, agradeço Fernanda, agradeço muitíssimo a Giane, que além de ser uma linda esposa, é uma mulher companheira e que partilha comigo das experiências nos momentos difíceis, sempre está ao nosso lado e a nossa casa tem sido sustentada pelo Senhor. E agradeço também os que estão nos ouvindo e assistindo. Muito bem, eu queria dizer uma coisa rápida que é para os pais. Como experiência, eu como mãe e dona de casa. Trabalha, né? Trabalha. Levem seus filhos para a escola bíblica. Eu sou grata pelas professoras que me ensinaram a educar meus filhos. Leva para os montes. Nós levávamos nossos filhos para os montes, pequenininhos, nenéns. Leva para a madrugada. Eu tirava o Luiz Otávio da cama e ia para a madrugada comigo. E hoje eles fazem a mesma coisa que nós ensinamos. Então, quando criança, você não vê esse resultado, mas quando eles crescem... Eles dão frutos. Continua a mesma coisa, fazem a mesma coisa que nós fizemos com eles. Glória a Deus, nós recebemos um presente, pastor, é um presente para nós ter o senhor, ter a Giane, nesses 2 episódios, com tantos ensinos preciosos, ensinos sobre a vida familiar, uma coisa que nós temos aprendido com os pastores do conselho, com as suas esposas, é a unidade no amor, né? É um amor nos olhos, né, Kézia? O pastor acabou de fazer uma declaração aqui para Giane, não é? E aí esse amor que une, embora teve um dia que só tinha sardinha, batata, ou seja, dias de muitas dificuldades, há um amor colocado no coração pelo Senhor, né? E nós oramos a Deus para que as nossas famílias, para que todas as famílias daqueles que nos assistem, também tenham hoje esse amor renovado pelo Senhor. Glória a Deus. Né? Esse amor de casal, esse amor de união. Então, por isso, nós fomos muito presenteados. Pastor, obrigada pela Amém. Honra, a paz do Senhor. Eu que tenho a agradecer pela oportunidade que temos aqui de testemunhar, né, junto de vocês. Glória a Deus. Giane, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Obrigada pela oportunidade também de falarmos, né, daquilo que nós vivemos e que serve assim, de testemunho para outras famílias, né? Outros pais, outras mães. Então, E ontem o senhor deu um sonho a mim, eu chamei Giane para conversar à noite, falei, Giane, nós vamos levar, eu queria te passar um sonho que eu tive. Eu chegava numa floricultura e eu estava ali devendo um buquê de flores. Mas eu tinha que comprar um perfume, mas eu não sabia que eu estava devendo aquele buquê de flor. Quando eu soube, eu paguei na hora. E eu recebi um perfume. E o Josias estava perto de nós.
e nós precisamos nos preparar para o encontro de amanhã à tarde na Rádio Maraí. E quando eu cheguei ali, encontrei o Josias. Bom perfume foi exalado com esse testemunho, né? Glória a Deus por isso, né? Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor a você que nos acompanha, e nós mantemos firmes em oração pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, para que eles cresçam nesse caminho seguro e, sobretudo, em obediência à voz do Senhor. Vivenciamos aqui testemunhos de obediência e de fé. E assim nós também seguimos. Que o Senhor abençoe grandemente as nossas famílias. A paz do Senhor Jesus.